Rinha de Stands, o quadro que me salva quando eu tô sem assunto pra vídeo. Além disso, claro, de ser um dos quadros mais amados por vocês, eu acho que só atrás de stand dos inscritos. E eu ainda me pergunto por que não dá visualização quando eu faço vídeo de One Piece. Então, bom, esse aqui vai ser um vídeo que eu tava querendo fazer há um tempinho atrás. Pra quem não sabe o que é um quadro de, o quadro de rinha de stands, embora seja autoexplicativo, é assim, um quadro meio que novo, não exatamente novo, o nome é novo, eu acabei de inventar esse nome. Mas esse é o primeiro vídeo que eu vou usar esse nome. Porque simplesmente tudo começou com a ideia de eu fazer um vídeo entre uma batalha do Gold Express Rapia, o Tusk Ato 4 e o Made in Heaven pra ver o que dava. Vocês amaram e odiaram. Amaram porque foi da hora. Odiaram porque eu, mesmo explicando que eu tava fazendo um vídeo para aqueles 3 stands, muita gente disse que tinha stand que devia estar lá e não teve. Então eu falei, era pra ser só daqueles 3 stands, mas por que não fazer um vídeo para outros stands? Então eu fiz o vídeo, vocês também amaram mais que o outro, e eu acho que agora, se eu quiser ganhar dinheiro aqui, eu acho que vai ser o jeito, né? E antes o nome do quadro era qual é o stand mais forte de JoJo, que os convidados de hoje vão ser o The Hand, o Cream e o Purple Haze. São stands fortes pra caramba, mas eu acho que tem stand mais forte que esse, então fica meio estranho de botar pra quem, tipo, estaria vendo o vídeo só pelo título. Então eu acho que agora eu vou ter que criar o quadro, uma playlist lá pro Rinha de Stands, e esse vai ser o vídeo de hoje. Então muita gente me pedindo pra botar o The Hand e o Purple Haze nos vídeos, e eu acho que 1 ou 2 pessoas, provavelmente nenhuma, comentaram que o Cream também seria uma boa ideia. Mas como eu tinha certeza que tinha esses dois, e eu costumo fazer o Rinha de Stands costuma ser de 3 stands, e eu tinha que arrumar um terceiro, e eu acho que o Cream não era uma má opção. Então esse vai ser um vídeo de hoje, uma batalha para decidir quem é o mais forte entre o Cream, o The Hand e o Purple Haze. E bom, já vai, antes de começar o vídeo, para você não esquecer, vai deixando o like, se inscrever no canal, que apoia pra caramba o canal, e tipo, meio que é uma coisa que tá faltando nos vídeos. Então me passa lá no servidor do Discord, ele tá começando a ficar da hora, tem muita gente diferente, muita gente diversa lá. Embora eu acho que diferenciada também não seja uma palavra ruim. Então, beleza, né? Bora logo começar esse vídeo antes que o pessoal do Discord fique me xingando. Antes de começar, eu queria logo explicar os poderes desses 3 stands, o que não era o que eu fazia antes, eu deixava pra explicar na hora que eles apareciam, mas agora eu vou explicar no início. Bom, o The Hand e o Cream são bem fáceis. O Cream é um stand bem apelão e o The Hand é uma cópia barata, porém igualmente poderosa do Cream. O Cream tem um poder de literalmente comer tudo, ele pode comer o usuário, comer ele mesmo, e quando ele come ele mesmo, ele é sugado pra uma dimensão alternativa, que ele não pode interagir com nada. Aí no lugar dele meio que surge uma esfera de vácuo que destrói tudo que ela toca. A fraqueza do stand, como ele não consegue ver, para ele ver onde essa esfera de vácuo que oblitera tudo tá indo, ele precisa ir para fora dessa dimensão, lugar esse que ele fica vulnerável a ataques. O The Hand é praticamente a mesma coisa, mas ele não simplesmente destrói, ele literalmente deleta o espaço. Os poderes dele vêm da mão direita dele, ele meio que quando ele faz um movimento específico com a mão, cria um rastro que tudo nesse rastro é destruído, inclusive o tecido do espaço-tempo, fazendo com que esse tecido meio que se reconstrua de um jeito que aquela parte em específica nunca tenha existido. Então ele pode puxar pessoas para perto, além de, claro, apagar algumas partes da existência. E por último, o Purple Haze, que não tem nada a ver com os outros, mas que ele ainda assim tem especialidade em obliterar os inimigos. Ele é praticamente um morcego humano. Ele consegue liberar vírus e bom, digamos que o corona é brincadeirinha perto desses vírus que eles liberam. Quando o vírus entra no organismo do indivíduo, que não são necessariamente só pessoas, são praticamente qualquer organismo vivo, esses vírus vão meio que comendo esse ser vivo de dentro para fora, até que só sobram os ossos e algumas partes que sobraram do ser vivo. Stand brutal e apelão, né? Mas enfim, agora que eu expliquei, eu só queria rapidinho explicar como é que funciona o vídeo pro pessoal que ainda tá chegando agora. Então, como provavelmente vocês já devem ter assistido os vídeos anteriores, eu vou explicar muito rápido, de uma forma que, se vocês não entenderem, na prática eu vou entender. Bom, simplesmente vou pegar esses 3 stands fazendo lutas em pares. No caso, eu vou pegar todos os pares possíveis nesses 3 stands e vou fazendo lutas e vou dando minha opinião sobre quem poderia ganhar e os motivos. No final, o stand que tiver mais vitórias ganha. E claro, o mais importante de tudo, né? Isso é só minha opinião. Se vocês tiverem opinião, vocês podem deixar aí que, sei lá, se eu realmente perceber que eu tava errado, eu posso pedir desculpa aí e corrigir nos comentários ou em algum canto. Então, uns 5 minutos de vídeo eu acho que já tá bom e já tava na hora de começar. Então, bora logo pra primeira luta.
Então já bora começar a primeira batalha entre o Purple Haze e o The Hand. Os dois são instantes que podem praticamente destruir vocês sem nem sequer se mexer. O The Hand só precisa mexer uma mão e o Purple Haze é pior ainda, que só precisa ficar parado. E como esses dois instantes são mais focados pra um combate direto, sem ficar muito na base do poderzinho, só usando o poder pra ajudar no combate, tem muitas possibilidades que podiam acontecer nessa luta, tá ligado? Então eu acho que não só essa luta, como esse vídeo em específico vai ser bem difícil de fazer. Então eu tentei resumir a maioria das possibilidades que eu consegui pensar em uma única. O Purple Haze provavelmente iria criar a nuvem de vírus dele, que provavelmente iria tentar infectar o The Hand. Mas provavelmente o The Hand poderia sim apagar esses vírus. E mesmo que esses vírus se reagrupem de novo, contanto que o The Hand apague especificamente os vírus na frente da cabeça do Okuyasu, que é por onde ia inalar os vírus e tal, pra morrer quase instantaneamente. Então a gente poderia deixar o Okuyasu um pouco seguro, já que a gente tá tendo que se preocupar com o usuário e não com o stand, porque embora o The Hand reflita dano pro Okuyasu, o The Hand eu acho que nem tem como ele inalar um vírus, já que eu nem sei se esse negócio preto na cara dele é realmente uma boca. Porém, é justamente aí que entra a desvantagem do The Hand nessa luta entre esses dois. Bom, como eu já falei, os poderes do The Hand são restringidos a apenas a mão direita dele, o que faz com que ou ele defende o usuário dos vírus, ou ele ataca. Se ele defender, ele não pode atacar, e se ele atacar, ele não pode defender. E bom, por mais que o The Hand seja muito forte fisicamente, ele ainda não vai tancar o Purple Haze, que pode muito bem usar esses vírus pra tentar achar uma brecha no The Hand, atacar e desproteger tanto o The Hand quanto o usuário. Então, embora tenha talvez, não nem tenho certeza, mas talvez exista uma chance pequena do The Hand ganhar, ainda assim o Purple Haze tem, sei lá, 99,9% de chance. Então, dessa vez, Purple Haze ganhou a luta. A próxima luta é o Purple Haze contra o Cream. Bom, o Cream vai ter uma vantagem inicial bem grande, porque para os poderes do, como já falei, né, para os poderes do Cream funcionar, ele entra numa dimensão alternativa. E nessa dimensão ele não pode interagir com nada, a única coisa que sobra é aquela esfera de vácuo que fica ao redor dele. Além disso, como também falei, ele leva o usuário junto dele, né? Então o usuário também, que é o que vai ter que se preocupar, né? Que é o usuário também não vai ser afetado pelo vírus. Porém, a desvantagem é, quando o Cream tá num lugar onde tem muitos objetos pequenos pelo como poeira, ou nesse caso os vírus, porque o Purple Haze forma nuvem de vírus, fica muito mais fácil saber onde o Cream tá, o que faria com que o Purple Haze pudesse se esquivar sem ter muita dificuldade. Até aí, parece que tá assim, um igual para igual, sabe? Assim como a maioria dos stands, o Purple Haze também reflete as emoções do usuário. Na verdade, não só as emoções, o stand é um reflexo completo do usuário. E uma das maiores características do Purple Haze é justamente de ser bem nervoso. Tanto que esse é um dos motivos para muita gente considerar ele um stand muito perigoso. E por ser assim, bem nervoso, bem energético, eu acho que ficaria bem fácil para ele se desviar dos ataques do Cream, né? Depois de um tempo, o Cream ia ter que ir para fora da dimensão, como ele faz em todas as lutas dele. Ele fica um tempinho na dimensão e depois volta para o mundo real para ver como é que tá a situação. Nesse tempinho ele iria botar nem que seja só o olho para fora, já é seu tempo do vírus atacar ele e ele morrer. Então Purple Haze venceu mais outra seguida. Bom, a gente já tem o nosso ganhador, o Purple Haze, que ele já tá vencendo de 2-0, mas ainda assim a gente vai continuar para fazer a próxima batalha. Então até agora Purple Haze está 2-0 e foi o único que venceu. Então bora para a última batalha, Cream vs The Hand. Bom, pra falar a verdade, de todas as batalhas desse quadro, essa foi a mais difícil de eu fazer. Porque são instantes que pode acontecer muita coisa, não como os outros daqui, muito pior. Então eu tive que pensar bastante e, pra falar a verdade, esse foi um dos motivos de eu estar demorando pra postar um pouco esse vídeo. Eu tava pensando no que é que poderia acontecer. Então eu cheguei numa conclusão que o Cream provavelmente venceria, porque ele basicamente não anula, mas inutiliza os poderes do The Hand. Vamos lá, o The Hand pode usar os poderes dele tanto para atacar como para ajudar o usuário. Ele pode apagar o espaço entre duas pessoas para deixá-las mais perto, e assim o The Hand poder atacar essas pessoas, atacar o oponente.
ou simplesmente deletando essa pessoa, o que é praticamente o mais vantajoso que tem, o que é praticamente uma das habilidades mais poderosas do anime, já que você literalmente apaga a pessoa. Só que isso é basicamente inútil contra o Cream por causa de duas coisas. Bom, o Cream é basicamente uma esfera de vácuo que vai destruindo tudo. Então meio que você tem como apagar alguma coisa que não existe. Tipo, é a mesma lógica com o Soft and Sweet Go Beyond. O The Hand não conseguiria atacar ele porque o Soft and Sweet Go Beyond não existe, já que essa é a habilidade do Go Beyond. Então a mesma coisa seria com o Cream, só que ele é uma esfera de vácuo. Ele poderia sim atrair os dois pra perto, embora, como eu disse, né, ia ser inútil. Você tem literalmente uma esfera de vácuo que tudo que ela toca é destruído. A última coisa que você teria que fazer numa situação dessa é ficar mais perto dessa esfera. E além disso, por mais que essa minha teoria esteja errada, é como eu já falei, para o The Hand ter que apagar o Cream, ele teria que tocar no Cream, passar a mão por ele, ou seja, tocar na esfera de vácuo e destrói tudo que toca. Já não é uma boa ideia. Porém, ainda há a possibilidade de ter a brecha do Cream, que é quando ele bota a cabeça para fora para entender o que está acontecendo. Bom, ele botaria a cabeça para fora. Nessa hora, o The Hand, ele não exatamente iria atacar o Cream. Ele provavelmente iria puxar primeiro o Cream pra perto. Por quê? Porque, como eu falei, né, a última coisa que você tem que fazer quando você tá nessa situação é ficar perto do Cream. E se o Okuyasu fosse inteligente pra fazer isso, por mais que eu acredito que ele não seja, mas mesmo que ele fizesse... Então, se ele fizesse isso, ele primeiro teria que puxar o Cream pra perto. E se ele puxasse o Cream pra perto, já seria o suficiente pro Cream saber onde o Okuyasu tá, entrar na esfera de vácuo e destruir o Okuyasu. Essa é uma das poucas lutas que eu digo que o Okuyasu tem chance quase zero de vencer essa luta. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, galera. Falou. Passa lá no servidor do Discord. Isso e falou, galera.